pessoal, beleza? Como que vocês estão? Aqui quem vos fala é Anderson José, para quem não me conhece. E desde já eu queria agradecer ao Marcelo Gonçalves aí, ao Cláudio na Quebrada, que é um canal que tem me ajudado bastante no meu dia a dia. E aí, nesse desenvolvimento, quando surgiu a oportunidade do Intune Week, eu troquei uma ideia com ele e resolvi falar sobre um tema que eu estava passando no momento em um dos clientes que eu trabalho. E eu achava interessante trazer, porque é um tema que acredito que muitos que já trabalham e quem vem a trabalhar futuramente vai se deparar, né? Que é a questão dos nomes de máquina, né? Então, assim, inicialmente eu queria dar essa pausa para agradecer ao grupo, né? Tem pessoas especialistas dentro do grupo muito grandes de mercado, é uma satisfação fazer parte desse grupo, tá? E espero que a minha palestra agregue para vocês aí no dia a dia de trabalho e como conhecimento. Meu único objetivo é esse. Beleza, pessoal? Então, o tema que eu coloquei é padronização de nomes de máquinas após processos Windows Autopilot. Então, assim, é um nome meio grande, né? Assustador, vamos dizer assim, mas que durante a palestra vocês vão ver que eu vou tratar de vários assuntos dentro do Intune, né? Que é o nosso objetivo maior. Então, assim, eu vou falar de remediação, vou passar pelo Windows Autopilot, o processo do Windows Autopilot, e aí eu vou cair na questão dos nomes, que é um dos temas que eu me deparei durante um projeto que eu estava tratando, e aí acabou batendo com a questão do Intune Week, e em conversa com o Marcelo, eu achei interessante de trazer para vocês, né? Então, vou trazer lá na frente para vocês, na prática, um script que eu criei para poder fazer uma remediação e poder colocar o nome que o cliente deseja, né? O nome que nós queremos colocar na máquina, porque vocês vão ver que durante o desenvolvimento do Windows Autopilot, na hora que você aplica o perfil de configuração, ele meio que determina um grupo de caracteres randômicos. E aí eu me peguei durante um projeto do cliente perguntando se ele conseguiria botar o nome do patrimônio no nome da máquina. Até porque o nome das máquinas dele já tinha o patrimônio. Então, assim, eu fiz o autopilot e aí eu meio que vou forçar que fique um nome diferente do que o cliente quer. Então, eu criei esse processo, acredito que vai ajudar vocês no dia a dia. E eu consigo trocar esse nome, né, após o processo do autopilot. Você roda essa remediação e a remediação troca para o nome da máquina. E aí eu vou mostrar para vocês como que foi feito. Tá bom, pessoal? Então, assim, inicialmente eu vou me apresentar, né? Eu sou Anderson José Souza da Silva, nas redes sociais, no LinkedIn, eu sou conhecido como Anderson José. Eu tenho até a hashtag Chama o Zé, né? Que é uma brincadeira que eu criei para poder tratar de assuntos, né? Eu sou casado, eu tenho uma filha, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou arquiteto de soluções de TI da equipe Microsoft de uma consultoria do Rio Grande do Sul. E eu sou criador do canal Microsoft 365 na Veia. O meu canal tem 2 ou 3 meses, está indo para 3 meses, acredito. É bem novo. E eu tento lançar lá conteúdos de perguntas e de atividades do meu dia a dia de trabalho que acabam ajudando as pessoas que trabalham e que desejam conhecimento, né? Então, assim, eu sempre estou publicando conteúdo lá em cima de alguma pergunta, algum tema, né? E eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Sou pós-graduado em Cloud Computing. Eu tenho mais de 15 anos de experiência com TI, né? Eu trabalho com Microsoft desde o meu início lá de estagiário, lá numa empresa de plano de saúde grande, onde eu fiquei por 10 anos. De lá eu fui para uma empresa de telecomunicações, grande também de mercado. E nos últimos 3 anos, aproximadamente 3 anos, eu estou na consultoria do Rio Grande do Sul, onde eu fui jogado nesse mundo Microsoft 365 mais a fundo, vamos dizer assim. Eu já trabalhava com isso, mas eu vinha de um ambiente meio on-premise, né? Trabalhar com Windows Server e tudo mais. E nessa consultoria eu fui lançado nesse desafio de trabalhar com o Microsoft 365 mais a fundo. E aí, dentro do Microsoft 365, eu me apaixonei pelo Intune e é onde eu tenho focado todos os meus esforços aí em aprendizado. E foi onde eu me deparei com o Cláudio na Quebrada e com a didática do Marcelo eu tenho aprendido bastante. E é um cara que eu admiro bastante pela postura dele profissional e pessoal. Tá, pessoal? E eu tenho algumas certificações de Microsoft, né? Eu tenho 18 certificações. Dentre essas certificações, eu cheguei na trilha final do 365, de Expert 365 e de arquiteto de Azure. Tá, pessoal? Então, assim, eu vou tratar com vocês hoje sobre Intune, a questão do Windows Autopilot e dessa questão dos nomes.
tá? Mas essa é a minha apresentação, tem algum tempo já de experiência, tem uma galera aí bem mais à frente que eu. E vamos lá, vamos tratar aqui do assunto do Autopilot e da renomeação de nomes. Tá, pessoal? Para quem não sabe, o Windows Autopilot é uma coleção de tecnologia de serviço Microsoft. Ele simplifica a implementação e administração de dispositivos Windows 10 ou posteriores, no Windows 11 no caso, nas organizações. O que isso quer dizer, pessoal? Aquele passo a passo que a gente fazia, né, que o nosso Service Desk ia lá na ponta com CD, formatar a máquina, e muitas das vezes com pendrive ou com alguma área na rede que ele executava os aplicativos para instalar. Então o cara tinha que ter esse trabalho de ir em cada máquina, fazer a formatação. Então o Windows Autopilot, na verdade, ele faz isso para você de forma automática. Você, depois que configura ele, você consegue com apenas um clique dentro do Intune, né? Que é aqui só continuando, quando você combina com o Intune, o Windows Autopilot, ele torna a configuração dos dispositivos Windows muito mais fácil e eficiente, né? Então você consegue remotamente fazer esse formate C2 né, vamos dizer com outras palavras, e aí você consegue configurar o perfil do usuário na ponta, o usuário só coloca o usuário e senha na ponta, e ele já vai conseguir, o computador, na verdade, vai fazer todo aquele processo de configuração, e os perfis que já estão associados àquele usuário que está logado, consequentemente vão instalar os aplicativos, o papel de parede, a criptografia, tudo que vem já embarcado com toda essa configuração. Então, o Windows Autopilot automatiza, então você consegue fazer todo o teu ambiente remoto. Só que para você fazer isso, você tem que configurar isso, né? Você tem como configurar o Windows Autopilot híbrido, que é o ambiente que você tem on-premise, né? O teu AD local, e aí você quer fazer com que o Windows Autopilot faça isso e coloque o teu computador no domínio, e você tem como fazer ele na nuvem, né? Que é você fazer um join nele dentro do teu Microsoft Entra ID. Tá? Hoje eu vou focar na questão do híbrido, que foi a questão que eu estava no momento no projeto que eu estava. Então eu estava com o desafio de um ambiente híbrido. Vou mostrar para vocês os dois ambientes e vou mostrar qual é a situação onde eu me deparei com um problema que era a questão dos nomes, né? O cliente queria colocar o nome de patrimônio no nome da máquina e na hora de criar o perfil não me dava essa possibilidade. E até não tem como, né, pessoal? Eu até conversando com o cliente, eu expliquei para ele que o patrimônio é uma informação pessoal, é da empresa. Então, assim, como que eu faço com que isso vá para dentro do sistema e que o Windows Autopilot faça isso para mim? Então, assim, esse é um desafio, né? Então, eu tenho que criar uma base com essas informações e criar uma remediação para pegar essa base e fazer um comparativo com o nome que tem atual. Se o nome que tem atual for diferente, eu renomeio isso. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Porque se eu não fizer isso, vai criar um nome lá esquisitão com um grupo de caracteres diferentes, aleatórios, e talvez a tua máquina, que lá o teu usuário estava acostumado com, exemplo, Anderson 123, vai passar a ser Anderson XYHW1 dólar, e aí se perde todo esse histórico, né, que você já tinha. Tá, pessoal? Então, o Windows Autopilot, na sua concepção, ele me facilita isso, né? Então, tem um desenho aqui que tem o Windows Autopilot na nuvem. Eu tenho que pegar a informação da máquina para poder levar para dentro do Intune e dizer, ó, Intune, esse hardware aqui agora está sendo gerenciado por você. Eu tenho como fazer isso de duas formas. Eu tenho como fazer aqui, ó, quando o próprio fabricante faz essa inclusão para mim, tá? Então eu posso pedir o fabricante fazer esse contato com o fabricante já importa para mim dentro da nuvem. Então aqui eu tenho a questão aqui do upload device ID pelo hardware vendor, tá? E aí ele me manda aqui a caixa, né, a máquina fechada, e aí como ela já está na nuvem, eu só entrego para o meu cliente. Olha como que é facilitado, pessoal. Então essa máquina chega para o meu usuário, o usuário quando ligar a máquina vai colocar o usuário e senha dele, e automaticamente tudo que eu como administrador configurei já vai estar dentro daquela máquina. Tá, pessoal? Então a parte de aplicações e tudo mais. E tem a segunda parte, que aqui tem que o administrador de TI, que é eu coletando essa informação das máquinas que já existem, né, dos devices que já existem, e levando para dentro do Intune. Então, são duas formas de colocar lá dentro. E aí, quando eu faço isso, eu entrego a máquina para o meu usuário, ou o meu usuário já está utilizando a máquina, que é aqui demonstrado aqui como existing device, o meu usuário já tem a máquina, eu só coloquei ela no Autopilot e aí, num processo de sysprep futuro, essa máquina já vai entrar no processo automático de deploy. Então, o Autopilot ele facilita tudo isso. Então, se você tiver todo o seu ambiente dentro do Autopilot,
numa troca de funcionário ou de utilização daquela máquina, você consegue fazer uma formatação remota e o usuário novo que entrar e utilizar aquela máquina, ele consegue fazer todo o processo automatizado apenas colocando o seu usuário e senha. Então, o Windows Autopilot ele facilita muito esse ciclo, né, de vida de máquinas dentro do teu ambiente. Tá, pessoal? Então, o Windows Autopilot oferece alguns benefícios, né? O provisionamento zero touch, que é essa troca, né, desse passo a passo que eu comentei do teu Service Desk indo lá na ponta com o CD, clica aqui Next Finish para instalar tudo, configurar tudo. Então, o Autopilot ele facilita isso, né? Então, provisionamento zero touch, os dispositivos podem ser implementados remotamente, sem necessidade de intervenção manual da TI. Tá? A personalização da configuração, você pode personalizar a configuração do seu dispositivo durante o provisionamento. Então, você pode dizer o que vai ser entregue, a forma como vai ser entregue. Aquele usuário determinado de determinada área, ele vai ter determinado aplicativo, determinado papel de parede, uma configuração especial daquele usuário. Então, você consegue criar perfis diferenciados. Tá? Você faz o registro automático no Azure AD, no Microsoft Entra ID, no caso, né? Então, quando você faz o Autopilot, ele faz o join da tua máquina na nuvem. E eu vou mostrar para vocês que quando tem o híbrido, ele faz também através de um perfil de configuração. Ele faz a parte do ingresso no domínio local. Claro que você tem que estar com a tua máquina dentro da rede. E se você conseguir chegar no teu domínio, você consegue fazer o ingresso automático no domínio também. Tá? Você consegue fazer um gerenciamento remoto, né? O Intune permite que a TI gerencie remotamente o dispositivo, então eu consigo fazer um sincronismo, eu consigo enviar um aplicativo, eu consigo dar um wipe remoto, eu consigo fazer diversas coisas dentro daquela máquina, porque agora ele está no meu Intune, o Windows Autopilot já fez o ingresso dele dentro do meu Intune, tá? E eu tenho a experiência do usuário aprimorada, né? O Autopilot também se concentra na experiência do usuário final. Tá? Então, o meu usuário final vai ter toda uma facilitação, né? Daquele momento ali onde tinha um suporte lá, durante um tempo na máquina dele fazendo todo aquele processo, então eu consigo fazer isso de forma mais simplificada para o meu usuário. Tá, pessoal? E aí aqui eu tenho os passos do Windows Autopilot híbrido, né? Que aí o que acontece? Você importa o dispositivo no Windows Autopilot, foi aquele passo, aquele desenho que eu mostrei para vocês, né? Tanto o meu vendedor, né, o meu fabricante, quanto eu consigo levar ele para a nuvem. Eu crio um perfil híbrido, eu vou mostrar para vocês que tem o perfil híbrido e o perfil somente nuvem, que vai fazer o quê? Vai dizer para mim que aquele dispositivo que eu importei, ele pega aquele perfil, que vai fazer o quê? O perfil vai dizer qual é o status do teu usuário, o que vai ser feito inicialmente na tua máquina. Então, assim, você cria um perfil para ser atribuído àquele computador que você acabou aquele dispositivo que você importou no Autopilot. Você cria um grupo, né, para você atribuir quem que vai pegar aquele perfil. Então, vamos supor que a minha máquina, eu quero que pegue o perfil X e a máquina do José pegue o perfil Y. Então, eu tenho que ter um grupo e eu vou associar esse grupo a determinados perfis. Né? Eu instalo o conector, pessoal, isso é bem importante. Eu tenho que conectar o meu Intune ao meu AD para poder eu conseguir fazer a questão do híbrido, né? Porque como que eu vou fazer o meu ingresso da minha máquina no domínio se o meu Intune não conversa com o meu AD? Então eu tenho que fazer essa instalação do conector, tá, pessoal? E eu tenho que fazer a delegação lá no meu AD, dizer que aquele servidor de AD pode ingressar a máquina, então fazer uma delegação dentro da minha estrutura do AD. Eu tenho que configurar o meu Azure AD Connect, tá? Para poder fazer o device write-back, porque quando eu fizer o ingresso, eu tenho que conseguir fazer com que a nuvem leve a minha máquina para dentro do meu AD on-premise, então eu tenho que fazer o device write-back, configurar isso no meu Azure AD. E eu coloquei em vermelho aqui, que é o último passo, que é a questão de configurar perfil de configuração, que é a parte do ingresso no domínio, que é justamente a parte onde eu vou mostrar para vocês que eu não tenho como dizer para o cara que o patrimônio dele tem que fazer parte do nome da máquina dele. Então, é um randômico de caracteres. E é justamente nesse ponto vermelhinho que eu coloquei que eu vou fazer essa alteração, né, através de remediação, que é um dos recursos também do Intune. Tá, pessoal? Então, eu vou parar aqui agora nessa parte de PowerPoint, vou entrar na prática com vocês, tá? Mostrando para vocês as questões lá dentro do Intune e mostrando para vocês o script que eu criei para poder fazer essa remediação e acertar essa questão do nome. Beleza, pessoal?
Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para a prática, né? Eu vou trazer aqui para dentro de um TXT aquelas atividades lá que eu trouxe no último slide, tá? E eu vou tentar bater em cada questão dessa aqui, mostrar para vocês algumas possibilidades, para depois a gente entrar na questão da renomeação de computador, né? Que foi a questão do projeto que eu peguei e que eu achei interessante trazer para vocês, que acaba que mexe um pouco com a questão da remediação, né? Dos scripts de remediação, tá? Eu vou entrar em alguns pontos do Autopilot, mas rapidamente, vamos dizer assim, né? Não vou entrar a fundo em cada ponto, mas eu vou demonstrar para vocês as formas de ser feito esses passos aqui dentro do Autopilot. Beleza, pessoal? Então, o primeiro ponto aqui que eu tenho é a questão da importação de dispositivos, tá? Eu deixei um KB aqui da Microsoft aberto de registro de dispositivos manual. Eu costumo dizer que tem 4 formas de fazer, tá, pessoal? Tem como você fazer pelo Configuration Manager. Quem tem Configuration Manager no ambiente, o Configuration Manager ele tem um relatório que ele traz todas as máquinas que estão dentro dele, ele diz para você a informação justamente do que a gente pode importar, que seria a segunda opção, né? Então, assim, você consegue exportar um relatório lá com todas as suas máquinas já formatada direitinho para você importar dentro do teu Intune, né, as tuas máquinas. E aí você consegue fazer esse importe dentro do Intune, né, em massa, pode-se dizer assim. Então eu consigo levar acho que até 500 máquinas aqui no KB, ele diz. Então você pode importar um CSV com 500 máquinas de uma vez só, tá? Ou você pode pegar manualmente uma a uma, que é a segunda opção, tá, pessoal? Então você tem como pegar pelo Configuration Manager. Quem trabalha com Configuration Manager tem esse relatório. Então você tem como ir lá em relatórios, pesquisa lá Autopilot, vai ter lá um relatório com todos os teus IDs. Isso já te facilita muito. E a segunda opção, né, é você trazer um PowerShell, tá, pessoal? Então aqui no KB aqui tem a parte do Configuration Manager. Você entrando aqui, você vai ver que tem um relatório que traz isso para você. Aí você aí exporta esse relatório em CSV e aí ele já te traz formatadozinho. A segunda opção é você trazer aqui, ó, vou copiar aqui esse código. Na verdade eu tenho até ele aqui, eu deixei aqui alguns PowerShells aqui já abertos. Esse código é o que eu acabei de copiar. O que esse código faz? Tá? Ele é idêntico, tá, pessoal? Ele vai exportar para você a informação do teu hash ID para dentro de um CSV. E esse CSV você importa lá no teu Intune. Então você está dizendo para o teu Intune que essa máquina faz parte do teu Intune a partir de agora, tá? E aí aqui, ó, só passando pelo código, você cria aqui a pasta lá, né, onde você vai trazer o teu CSV. Você seta essa pasta, tá? Cria aqui a tua variável, você dá aquele execution policy lá, o remote sign, para poder liberar a execução, tá? Você instala o script que dá o get, né, do autopilot, e você, no fim, você exporta esse CSV, tá? Então, eu vou rodar esse script aqui só para a gente ver, tá? Você dá o seu yes to all aqui, ó, ele gerou. Então, provavelmente ele criou essa pasta aqui, ó, lá dentro do teu C, aqui, ó, e ele tem o meu CSV. Tá, pessoal? Deixa eu tentar abrir aqui para a gente ver. Só poder ver a formatação. Então aqui, tá vendo? Ele traz aqui o Device Serial Number, o Windows Product ID e o Hardware Hash, que o Hardware Hash que é essa string gigante aqui, que é cada máquina tem a sua, tá, pessoal? Então isso aqui, quando eu importar lá dentro do Intune, lá dos dispositivos de Autopilot, ele vai identificar essa máquina. Tá, pessoal? Só para poder um adendo aqui, a questão do Configuration Manager. Esse arquivo aqui, quando eu exporto lá no Configuration Manager, ele traz um arquivo com essa formatação e com diversas máquinas, ou seja, todas as máquinas que você tem no teu Configuration Manager. E você consegue fazer um import em massa dentro do teu Intune. Tá, pessoal? A terceira opção, pessoal, que eu costumo dizer, é você fazer online. Tá? Que aí você liga a sua máquina, tem até aqui no KB também, pessoal. Você liga a máquina aqui, ó. Você roda os comandos lá, você... Inclusive aqui no cabelo até te explica, quando você liga o computador lá, se der Shift mais F10, ele vai abrir o teu prompt, e aí você consegue executar aqui o PowerShell, e ao invés de você gerar um CSV, você dá um menos online. Quando você der um menos online, lá no teu Intune, a máquina vai aparecer. Então você consegue fazer de forma online, tá?
no inicializar da máquina, quando você liga o seu computador. E a quarta forma, pessoal, e poderia ser a primeira, vamos dizer assim, é aquela opção pelo fornecedor, né? Que você faz o contato com o teu fornecedor, Dell, HP, positivo, que seja, e aí você passa as informações do teu Tenant ID, e aí as máquinas já chegam para você dentro da caixa direitinho, já com essas máquinas importadas. Então o teu fornecedor importa no teu Intune. Tá, pessoal? Então são as quatro possibilidades. O Configuration Manager, você como administrador exportar esse CSV e importar lá manualmente. Você fazer isso remotamente lá no teu online, desculpa, no teu inicializar da tua máquina. Você rodar ele, dar um menos online e ele já fazer esse import. Tá? E a quarta possibilidade é você fazer via distribuidor. O seu distribuidor já fazer esse import para você dos teus dispositivos. Então, vou fazer aqui um exemplo dessa primeira opção aqui. Se você vier aqui dentro do teu Intune, esse ambiente é o meu ambiente de teste, tá, pessoal? Então, se você vier aqui em dispositivos, Windows, registro, e aí você vier aqui, ó, Windows Autopilot, dispositivos, tá? E aí você fizer aqui o teu importar, e ele vai te pedir o teu CSV, tá? E aí o meu CSV foi exportado, lá no C, né? Criou aquela pasta H WID, e aí eu aponto o meu CSV aqui, ó. Ele identificou uma máquina e eu dou importar. Ou seja, essa máquina com que eu estou fazendo o meu teste vai passar a fazer parte do Windows Autopilot, tá? E as máquinas, quando o distribuidor importa, apareceriam aqui também. Quando eu der um menos online lá na máquina, quando eu ligar, ela aparece aqui também. Tá, pessoal? E se eu exportar lá o meu relatório do System Center, se eu desse um importar aqui, eu poderia trazer o CSV, e ali, como apareceu uma máquina para ser importada, apareceriam quantas máquinas o meu System Center me disponibilizasse. Ou seja, eu conseguiria fazer o import de 4 formas aqui para dentro. Beleza, pessoal? Vamos lá para a segunda opção. Beleza, pessoal? Aqui na segunda opção aqui do nosso TXT tem a questão de criar perfil de implantação. Tá? Aqui você vai criar os perfis que vão ser atribuídos aos dispositivos. Tá? Os teus dispositivos, quando eles ficam lá, eles não têm perfil atribuído. Então você precisa criar os perfis. E para você criar os perfis, você tem que vir aqui, da mesma forma como eu fui lá para poder importar os dispositivos, tá? O Windows, registro, e aqui você vai ter a parte de perfis de implantação. Tá, pessoal? E aqui você vai criar o seu perfil. Você vai criar um perfil, computador Windows. Vou botar aqui um perfil de teste. Tá, pessoal? E aqui, pessoal, é uma opção bem legal. Se você marcar essa opção aqui, o que acontece? Se a sua máquina já fizer parte do teu Entra ID, ela vai ser convertida em máquina Autopilot. Isso é bem legal para poder não ficar duplicado, né? Duas máquinas lá dentro do teu Entra ID. Então ele pega a máquina que já existia e ele converte. Tá? O símbolozinho, vocês vão ver mais à frente, que o símbolozinho que aparece no Entra ID de máquinas Autopilot, ele é diferente. Tá? Ele tem como se fosse um raiozinho e ele é o diferencial das máquinas Autopilot. Então eu vou dar uma avançada aqui. Tá? O modo de implantação aqui vai ser orientado pelo usuário. E aqui que tem a nossa questão das máquinas híbridas e as máquinas que são só nuvem. Eu vou botar aqui um perfil de máquina híbrida, que é o nosso caso, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. Tá? Aqui eu posso ignorar ou não a verificação de conectividade. Tá? Aí aqui eu posso mostrar ou não o termo de licença, configuração de privacidade. Isso aqui vocês optem da forma que vocês quiserem. Tá? O tipo de usuário ele pode ser um administrador ou um standard normal. Vou deixar ele como standard. Tá? Eu não uso aqui a pré-provisionada. Beleza? E aqui você só avança, como ele é híbrido, você não tem como aplicar um modelo de nome. Se fosse na nuvem, você poderia estipular um nome. Aqui é o exemplo desktop traço um range de caracteres aleatórios, alguma coisa nesse sentido. No meu caso aqui, eu vou criar só o perfil para fazer o híbrido, tá? Com as opções praticamente todas em default. Beleza, pessoal? E aqui também tem outra questão,
né, que eu botei aqui nessa opção aqui, criar o grupo para atribuir o perfil de implantação. Tá? Então aqui eu vou voltar um pouco aqui para a gente criar o nosso perfil de implantação. Eu vou precisar desse grupo. Então eu vou criar um grupo, eu vou criar aqui o meu perfil sem grupo nenhum, só para a gente finalizar. Tá, pessoal? Então eu vou explicar para vocês aqui 2 pontos do nosso TXT aqui rapidamente. Tá? Então eu criei o perfil e aí eu vou criar um grupo. Então o que acontece? Eu preciso criar um grupo que tenha as máquinas do Autopilot dentro dele para poder eu atribuir. Então, pessoal, eu deixei aqui salvo para vocês. Eu vou criar grupos dinâmicos. Tem 2 formas de eu criar um grupo dinâmico lá, 2 queries, vamos dizer assim, que seriam interessantes para o nosso caso. Eu posso criar uma query onde eu coloque lá a marca de grupo. O que é a marca de grupo, tá, pessoal? Aqui dentro dos dispositivos que eu importei, vou voltar aqui rapidinho. Tá, e aí vocês vão ver que essa minha máquina aqui agora ela vai aparecer lá na importação que eu fiz lá no início. Aqui, aquela máquina está aqui. Tá? Então, se eu entrar nela, pessoal, vocês vão ver que eu posso colocar aqui uma marca de grupo. Tá? Então, isso aqui eu vou utilizar para poder fazer um filtro dentro do meu grupo que eu vou criar lá para impor o meu perfil de implantação. Se vocês verem aqui, ó, o estado do perfil, eu não tenho nenhum perfil atribuído ainda, porque eu ainda não atribuí, né? Eu criei o perfil lá, mas ele não está com nenhum grupo. Então, o que eu faço para poder esse dispositivo ser associado àquele perfil? Então, eu vou criar aqui uma marca como RH, só como exemplo, tá, pessoal? E aqui eu vou dar o OK aqui por trás, aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei aqui a marca de grupo como RH. E eu vou criar um grupo agora, pessoal, dinâmico, pegando pela marca de grupo RH. Antes, como que eu faço isso? Então, eu deixei aqui um TXTzinho nosso aqui, ó, com um padrão aqui de regra. Então, eu tenho aqui um exemplo onde eu pego o Order ID, pessoal. Então, todas as máquinas que têm a marca de grupo como RH vão fazer parte desse grupo. Então, eu vou copiar isso aqui, ó. E vou criar o nosso grupo lá, ó, novo grupo. E vou botar aqui como dispositivos Autopilot, só como exemplo. Beleza, pessoal? Posso botar uma descrição, não vou botar só para a gente seguir. E aqui a associação é dispositivo dinâmico. Quando eu boto dispositivo dinâmico, eu vou colocar eu aqui como proprietário, meu usuário admin aqui. Tá? Vou botar o meu usuário admin. E aqui eu vou criar uma query. Quando eu criar aqui uma query de pesquisa, eu vou colar aquela pesquisa nossa. Tá, pessoal? Então eu vou editar isso aqui, ó, que aí eu consigo colar diretamente aqui. Então estou dizendo que toda máquina que tiver um order ID RH vai fazer parte desse grupo. Tá, pessoal? Então salvei. Aquele meu dispositivo, automaticamente, depois que esse grupo aqui for atualizado, ele vai fazer parte desse grupo. Então eu consigo, pessoal, eu importo aqueles dispositivos e eu consigo fazer um filtro nele, máquinas do RH, máquinas da contabilidade, ou máquinas por site, né? Máquinas Rio de Janeiro, máquinas São Paulo, e eu crio grupos para atribuir perfis diferentes, tá? Baseados nessa query de Order ID. Eu poderia criar um grupo genérico, pessoal, que é a segunda opção, que aí eu pegaria aqui, ó, o ZTID, que é toda máquina que tem o parâmetro de Autopilot. Então, todas as máquinas Autopilot, independente do Order ID, fariam parte desse grupo. Tá? Então, seria uma coisa mais genérica. Então, eu posso criar um grupo, um perfil genérico, e todas as máquinas fazerem parte desse grupo, e aí eu não preciso trabalhar com aquela marca de grupo. Eu costumo usar a marca de grupo para poder diferenciar setores e tudo mais. Mas, se você usar só um perfil de implantação único, você pode criar ela genericamente dessa forma. Tá, pessoal? Mas eu vou fazer um exemplo aqui com a questão do RH. Então, vamos supor que a minha máquina de teste seja uma máquina do RH, eu importei ela no Intune e eu coloquei a marca de grupo dela como RH, automaticamente o grupo que eu criei aqui como Autopilot, dispositivos Autopilot, ele traz para mim a minha máquina, tá vendo? Como a máquina Autopilot, daquele grupo de Autopilot, porque ela tem o RH como marca de grupo. Beleza, pessoal? Só tem um detalhe ainda para completar esse segundo ponto aqui do nosso TXT,
né? Então, na verdade, eu pulei aqui, criei o grupo, e o meu perfil de implantação eu tinha criado, só que eu não atribuí para ninguém. Então, o meu perfil está criado, mas e aí? Quem que pega esse perfil? Então, agora eu vou ter que atribuir aquele perfil que eu criei o meu grupo de dispositivos Autopilot, que, consequentemente, vai atribuir para aquele dispositivo, o meu dispositivo que eu importei, esse perfil. Então, vamos lá, só para concluir esse segundo ponto. Se eu vier aqui no perfil que já está criado, vocês vão ver que eu criei ele tem as propriedades aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ingressar minha máquina híbrida, tá? Vai fazer a parte toda aqui, que eu mostrei para vocês que pode ocultar ou não, tá? Só que eu não atribuí para ninguém aqui, pessoal, tá vendo? Então, esse perfil está criado, mas ele está vazio. Então, eu vou adicionar grupos aqui, ó. E aí eu vou colocar aquele meu grupo que eu criei, dinâmico, chamado dispositivos Autopilot. Ou seja, aquele meu dispositivo lá, minha máquina, né, de teste, faz parte desse grupo. Então, esse perfil, nesse momento, vai ser atribuído para aquele dispositivo. E aí, aqui, se vocês forem olhar os dispositivos agora, Autopilot, o perfil vai ser atribuído a esse dispositivo. E aqui, esse campo aqui, pessoal, essa coluna, que está não atribuído, vai ser atribuído àquele perfil. E automaticamente lá na ponta, ou seja, aqui na ponta, né, a minha máquina já vai estar preparada para quando eu fizer um reset ou fizer um sysprep, ela já vai pegar o perfil e vai cair naquela minha tela de bem-vindo do Autopilot. Então, a gente só precisa sincronizar aqui agora e aguardar o perfil ser atribuído aqui. E aí a gente conclui a segunda parte, que é a questão de criar perfil de implantação e de importação dos dispositivos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui, tá? Então aqui a questão aqui é o quarto ponto, né? A gente faz a instalação da conexão que eu comentei lá do Intune com AD, tá? Eu criei um servidor aqui como um domain controller, tá? Só para mostrar a vocês. Eu não tinha mostrado no início, né, da parte prática, mas eu subi um DC aqui só para a gente fazer uns testes, tá, pessoal? Então aqui eu vou demonstrar a vocês alguns pontos. Então eu tenho aqui o meu nosso domínio, tá? E nesse ponto aqui do nosso TXT aqui de passos, né, eu tenho que instalar o conector. Pessoal, o conector fica aqui, ó, se você vier aqui em dispositivos, todos os dispositivos aqui do Windows. Tá? Aqui onde eu fiz a importação dos dispositivos e dos perfis, tem aqui, ó, conector de Intune para o Active Directory. Tá, pessoal? Então a gente aqui, ó, se eu der um adicionar, eu baixo esse conector, tá? Eu já baixei esse conector aqui pra gente. E aí eu instalo ele. Tá? Isso aqui é do AD Connect. O conector está aqui dentro da nossa pastinha. Ó. Aqui, ó. Vou copiar ele aqui para dentro do nosso DC. Tá? Eu vou instalar ele lá só para mostrar a vocês. Tá? Então vou fazer essa instalação aqui. É bem simples, tá, pessoal? Aqui, ó. Next, Next, Finish. Vamos lá. Então, beleza. Instalou. E aí eu faço a configuração. A configuração nada mais é do que você conectar. Então, você vai entrar aqui na tua conta, a conta que eu tenho do nosso ambiente. Tá? E aí, essa conexão vai ser fechada lá no Intune. Vocês vão ver que vai aparecer lá no Intune a opção lá conectada no seu AD. Tá? Vamos lá, só vou ativar aqui. E aí ele vai fechar aqui, ó. Sucesso. E você pode deixar fechado aqui. E aí aqui no seu Intune você vai ver que vai aparecer aqui pra gente, ó, a conexão lá com a AD, é só aguardar um tempo de sincronismo. E vai aparecer pra gente aqui essa conexão que foi feita lá com o seu AD. Tá, pessoal? Então esse conector, tá, tem que ser feita essa conexão, senão o teu Intune não consegue falar, não consegue ter permissão para fazer essa questão do híbrido. Tá, pessoal? Então vamos só aguardar aqui para ele comentar, para ele aparecer. Tá? E a gente passa para o próximo passo aqui, que é a questão de delegar a permissão lá no teu Active Directory.
Beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos entrar aqui no próximo ponto, que é a questão de delegação de controle. Aí só para concluir aqui, vamos ver se a nossa conexão do ponto anterior apareceu aqui, ó, na nossa conectividade. E aí aqui... Beleza, então apareceu aqui, tá vendo? Aquela conexão que a gente fez do conector, ele está ativo, então o meu Intune agora está conversando com o meu AD e agora ele consegue trocar informações, né, do Intune com o AD. Beleza? E aí o próximo ponto, pessoal, ele troca informações com o AD, mas eu preciso que o servidor do AD tenha permissão, controle disso, né? Então é esse próximo ponto aqui, tá, pessoal? Então eu vou vir aqui dentro do meu AD, ó, e eu vou ter que delegar controle para o meu servidor do AD. Então, vou adicionar ele aqui, ó. Adicionar computadores, tá? E aqui é criar customizada. E eu vou liberar aqui o full control para ele. Beleza? Então, deleguei aqui esse controle para o meu DC, tá? Que é um dos passos do híbrido. Esses passos que eu estou fazendo, pessoal, tem um vídeo no Cloud na Quebrada, do Marcelo, que demonstra esse passo a passo aí certinho, tá, pessoal? Estou passando só porque eu vou falar do Autopilot, eu estou passando nos pontos, até para poder agregar como conhecimento para vocês, para quem não fez ainda um híbrido, vocês poderem seguir esse passo a passo e conseguir fazer. Tá, pessoal? Um outro ponto é a questão do Device Write Back. Tá, pessoal? Esse Device Write Back eu faço dentro do AD Connect, tá? Pessoal, já configurei o AD Connect só para poder mostrar a vocês os passos. Então, vou entrar no AD Connect e a gente vai fazer a parte de configuração de device, que nada mais é do que configurar o meu híbrido, aqui, ó, opções de device, e o Device Write Back, tá? O Device Write Back já está configurado, então eu teria que desabilitar para fazer de novo, mas eu vou fazer o híbrido para vocês verem, tá? Ele pede a conexão aqui do teu global. E aí vai pedir a conexão aqui com o MFA, né, pessoal? Por questões de segurança. E aí eu vou ativar aqui. E aí eu vou configurar o híbrido. E depois eu entro novamente para configurar o Device Write Back para que eu consiga, que o Intune consiga enviar para dentro do meu AD, né, a volta, vamos dizer assim, dos dispositivos quando eu fizer o ingresso no domínio, que é o próximo passo. Tá, pessoal? Então aqui vocês estão vendo que está aqui, ó, oculta, porque eu já fiz essa parte de Device Write Back, que seria posterior. Tá? Então vou fazer o híbrido para vocês verem. Tá? Então você marca aqui o Windows 10 ou later. Vocês marcam aqui, ó. E aí vocês adicionam o usuário de domínio. No meu caso aqui é o meu usuário domain admin, é o Anderson. E aí aqui eu faço a configuração dele e instalo os componentes. Beleza, pessoal? Então a questão do híbrido aqui está configurada. Então eu tenho, como eu falei, eu tenho que sair, entrar novamente e fazer a parte do Device Write Back. Mas como a minha já está feita, eu não vou entrar novamente para a gente seguir com o vídeo, com a apresentação, tá, pessoal? Então vamos lá. Só para mostrar a vocês. Ele está configurando, né? No caso aqui, ele está fazendo o sincronismo da instalação do híbrido, tá? E aí eu entraria novamente e faria o Device Write Back. Beleza, pessoal? Foi mais para mostrar para vocês que eu preciso configurar essa opção aqui para que funcione. Tá, pessoal? Vamos lá. E aí o próximo passo e o último, né, pessoal? Então eu estou com o meu ambiente todo configurado, tá? Outra coisa que eu não cheguei a mostrar para vocês, voltando a alguns passos atrás, é se o meu perfil foi atribuído, né, pessoal? Lembra que eu fiz aquela atribuição? E aí vamos ver se aquela coluna lá, ela atribuiu para o meu dispositivo. Aqui, pessoal. Então, a minha máquina que é do RH,
que eu botei como marca do escopo, né? Eu criei aquele grupo lá dinâmico, essa máquina foi por dentro daquele grupo, e o perfil que eu criei, eu apresentei para o grupo que eu criei dinâmico, ou seja, o perfil está atribuído, ou seja, essa minha máquina está preparada para ser uma máquina autopilot. Ela já é uma máquina autopilot e quando eu fizer um reset, quando eu fizer limpar ela ou fizer um sysprep, ela vai fazer o processo do autopilot híbrido. Só que falta um passo que é justamente o último passo aqui, pessoal, que é a questão de criar um perfil aqui de ingresso no domínio, que é justamente o problema, né? Lembra que eu coloquei em vermelho lá no slide? É justamente o problema que a gente vai tratar. Por quê? Então eu vou criar aqui, pessoal, dispositivo, vou criar um perfil de configuração normal, tá? Vou criar aqui, ó, criar um perfil, nova política, tá? E a opção que a gente vai precisar, tá aqui, ó, você vai marcar aqui o Windows 10, ela é um modelo e você vai pesquisar aqui, ó, ingresso no domínio, tá? Ou seja, quando eu fizer o processo do Autopilot lá, colocar meu usuário e senha e ele fizer aquele processo inicial do Autopilot, ele vai ingressar minha máquina no domínio. Eu tenho que essa máquina tem que estar na rede, tá, pessoal? Que quando eu faço o ingresso é como se eu fosse lá e desse ingressar no domínio manual, né? Então eu preciso que a minha máquina esteja pingando naquele domínio. No meu caso aqui, M365 na veia.local, eu tenho que conseguir chegar nesse domínio para que consiga ingressar essa máquina. Então, vou fazer aqui o passo a passo, tá, pessoal? Só para vocês verem, eu vou criar aqui, ó, ingressar no domínio Microsoft 365 na veia. Um exemplo, tá, pessoal? Eu vou seguir aqui. E aqui eu ponho o prefixo. Aqui que está o problema, pessoal. Quando você ingressa a máquina no domínio, o que ele faz? Ele cria um nome com 15 caracteres. Eu posso colocar aqui o início, vou dar um exemplo aqui, se eu quisesse botar aqui Anderson traço. Então, Anderson traço ele vai botar, que foi o que eu defini. Só que o restante eu não consigo definir. É automático, é randômico. Tá, pessoal? E como é randômico, a Microsoft que vai determinar. Então, pode aparecer lá $2, alguma coisa. Então, e não é um nome que o teu cliente talvez queira. Então, o teu cliente, às vezes, ele vai querer colocar um nome dele que seja um patrimônio ou um caractere que ele tem. Ou seja, essa é uma informação corporativa dele. Só que eu preciso fazer esse ingresso inicialmente. Então, eu vou ingressar minha máquina com esse nome diferente, vamos dizer assim, e depois eu vou alterar isso para o nome que eu desejo, que é o foco do nosso vídeo. Tá? Então, o nome do meu domínio, pessoal, aqui é Microsoft 365 na v.local. Então, vou colocar lá Microsoft na veia.local. E aqui, pessoal, onde que eu quero que ele adicione a minha máquina, tá, pessoal? Então, eu vou botar aqui, eu criei uma OU chamada Autopilot e essas máquinas eu vou colocá-las aqui dentro. Tá, pessoal? Então, eu vou pegar aqui, ó. Você tem que pegar o nome aqui, ó, Distinction Name. Esse que é o nome, a forma que você tem que passar aqui, tá, pessoal? Se você passar só o nome Autopilot, ele vai dar erro. Então, você avança aqui. E eu vou atribuir isso para aquelas máquinas. Lembra aquele grupo que eu criei lá do Autopilot? Para que eu não saia renomeando na minha rede ao Léo, eu vou colocar só para aquelas máquinas que eu criei lá, aquele meu grupo dinâmico. Tá? Você pode criar outros grupos, mas eu vou botar aqui só para a gente seguir e criar. Então, resumidamente, meu processo está completo quando eu fizer o ingresso da máquina, uma máquina que está na minha rede, respondendo na rede, chegando no meu domínio. Quando eu fizer esse reset, esse sysprep, né, o formato C2 ponto, entre aspas, ele vai pedir lá o teu usuário e senha. Quando você fizer o login, ele vai fazer o ingresso da tua máquina dentro dessa OU aqui do Autopilot, pessoal. Como exemplo aqui a minha máquina. Então ele criaria aqui a máquina Anderson traço, aquele nome, aquele randômico esquisito. Tá? E aí a gente estava com o processo pronto, e aí cai na questão do problema, né? Ah, Anderson, eu quero que o nome da minha máquina não seja Anderson traço uma coisa, seja Anderson traço o patrimônio. E aí como que eu faço isso, pessoal? Isso daí é o próximo passo que eu vou entrar com vocês
agora que eu vou entrar na questão dos scripts. Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos lá agora trabalhar um pouco com os nossos scripts, né? Que aí já é o foco da nossa palestra, né? Do foco o tema, né? Vamos dizer assim. Tá? Então eu criei lá o perfil quando eu fizer o processo de autopilot, ele vai reiniciar, vai fazer aquele nome, botar aquele nome lá com randômico, que não é o que eu queria, o meu cliente queria, só que o meu cliente queria uma formatação corporativa, né? Ele quer colocar o patrimônio dele no nome da máquina. Então vamos partir agora para a questão de remediação. Remediação tem uma questão, pessoal, de licenciamento, tá? A questão do A3 ou E3 para frente, você tem a remediação. A remediação você tem aqui, ó, dispositivos, o Windows, e aqui questões de scripts e correções. O que é a remediação? Nada mais é do que você dizer o que, baseado em algum ponto, algum fator da tua rede, da tua máquina, você faz uma correção. Então se minha máquina tiver o aplicativo X, eu quero que desinstale. Se minha máquina tiver determinado critério ativo naquele momento, se tiver uma entrada no registro, eu quero que você faça determinada situação. Então, é um deparo. Eu costumo dizer que é um deparo. Se tiver alguma coisa, eu executo uma correção. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou criar um script de verificação que faz o quê? Se o nome da minha máquina estiver diferente do nome que o meu cliente quer, eu pego essa informação do nome e renomeio a minha máquina. Eu faço uma correção para renomear. Tá? Mas beleza, e aí, mas como que eu faço essa conexão do nome da máquina atual com o que eu quero que ela seja? Tá, pessoal? Vocês vão ver que eu vou trabalhar com a questão do serial number, porque o serial number é uma informação fixa da máquina e baseado nesse serial number eu vou associar o serial number da máquina com o nome que o meu cliente quer. E se o nome que o meu cliente quer estiver diferente do nome que a máquina tem naquele momento, eu renomeio. Tá, pessoal? Então, eu criei um script de verificação. Vocês vão ver que é um script simples, só que eu vou precisar fazer duas questões que eu vou precisar levar essa base, né? Então, eu descobri que o meu cliente tinha e se ele não tivesse, eu poderia criar. Então, o meu cliente tinha uma base de informações onde tinha as máquinas que ele comprava, ele tinha isso arquivado no Excel, no sistema dele, que ele tinha lá o serial number da máquina e ele tinha uma coluna dizendo que o nome da máquina era a máquina X. Então, um exemplo, eu tenho o serial lá 1, 2, 3, 4, um exemplo daquela máquina que eu comprei, tá? E isso é fixo, vocês vão ver que no meu script eu consigo pegar isso na minha máquina. Então, o serial 1, 2, 3, eu quero que o nome da máquina seja, exemplo, Anderson traço o meu patrimônio. Então, eu tenho essa informação. O que eu precisava fazer? Pegar essa informação, levar para a nuvem e eu consultar essa informação e, baseado nessa informação, eu fazer o meu deparo, né? Opa, esse serial tem o nome que o meu cliente quer? Não. Então, qual é o nome que ele quer? Na minha planilha tinha, né? Então, eu pego e renomeio essa máquina. Então, ficou um negócio bem legal. Antes de entrar no script, eu queria ver duas questões aqui que eu comentei, pessoal, que o nome da máquina, né? Então, eu vou entrar aqui no meu Entra. Lembra que eu comentei que quando vira Autopilot, ele muda? Então, eu vou entrar no meu Entra só para mostrar esse ponto que eu comentei, eu queria mostrar para vocês. Ele muda o símbolozinho do Autopilot. Né, pessoal? Então, vamos lá. Rapidamente aqui, só para poder a gente entrar nos scripts. Vou ver aqui os devices. E aqui, tá vendo, pessoal? Olha o símbolozinho aqui do Autopilot, tá vendo? Só para concluir um adendo ao ponto que eu tinha comentado, ele criou esse símbolozinho aqui como Autopilot, porque quando eu criei o meu perfil, só voltando rapidamente, eu marquei para ele converter todos. Eu marquei o sim lá. Então, ele converteu a máquina que eu já tinha, ele converteu ela em Autopilot. Só esse adendo. Beleza, pessoal? Vamos lá para os scripts. Beleza, pessoal? Então, vou trazer para vocês aqui agora os scripts de renomeação, tá? Esses scripts aqui é um de verificação, um de correção, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns pontos aqui.
E a ideia era, eu tinha uma máquina com um nome que não era o nome que o meu cliente queria ou que eu queria, mas o meu cliente tinha uma informação dele corporativa que era o número dele de patrimônio, ele queria criar um nome da máquina dele com o patrimônio. Tá? E ele tinha, para ajudar no caso, né, ele tinha essa informação no Excel ou no sistema dele. Então, eu trouxe essa informação, na verdade, eu trouxe duas informações que eu queria, o serial number da máquina que ele comprou e o nome que ele queria que aquele serial number tivesse. Tá, pessoal? Que na verdade já existia essa informação. Então eu tinha que manter isso. Então eu não posso chegar e fazer o autopilot e botar o nome que eu quiser. Tá? Então eu fiz a questão da remediação. Remediação é um recurso muito legal do Intune, cara. Eu costumo dizer que com remediação você faz o que você quiser. Então eu acho que um dos principais pontos dentro do Intune é a remediação. Porque com remediação o que você quiser fazer, você faz. Tá? E agora com o Microsoft Graph você consegue fazer muito mais coisas. Então, assim, o céu é o limite para o nosso Intune com remediação. Tá, pessoal? Então, vamos lá. O nosso script de verificação, o que ele faz, tá, pessoal? Eu crio a temp se a tua máquina não tiver. Tá? Normalmente as máquinas já têm o temp, mas se não tiver, eu crio. Então, eu vou fazer aqui o passo aqui. No meu caso aqui, ele já tem. Tá? Eu estou dentro da minha máquina, pessoal. Então, vamos lá aqui dentro do seu. Já tem a temp. Se eu não tivesse, ela criaria. E aí, pessoal, esse é o primeiro ponto aqui legal, que eu já comentei isso, eu até botei aqui a criação desse blob, eu explico para vocês dentro do meu canal lá no Microsoft 365 na Veia. Peço até para vocês seguirem lá, curtirem no meu canal, eu estou sempre trazendo conteúdos lá para vocês. Então, tem um vídeo lá que eu mostro como criar isso aqui. Então, a minha planilha de seriais, vamos lá, tá, pessoal? Eu tenho essa planilha aqui, ó. Eu tenho uma planilha com diversos seriais. Tá, vocês vão ver que dentro da minha planilha eu tenho o serial, que era uma informação lá do meu cliente. Então ele me passou antes, eu tenho esses seriais aqui, são as máquinas que eu tenho dentro da minha rede, tá? Como exemplo, tá, pessoal? Então vou dar um exemplo aqui, eu tenho aqui, sei lá, quase 1000 máquinas, ou seja, 1000 seriais. E aí eu peguei essa informação, ponto e vírgula, o nome da máquina que ele quer que esteja nesse serial. Então, beleza, vamos supor que essa minha máquina seja esse serial, e eu quero que o nome dessa minha máquina seja esse nome aqui. Ah, mas não é. Aí eu entro na minha correção, que é o segundo script, pessoal. E aí o segundo script ele faz o quê? Renomeia a minha máquina. Tá? Isso vai ficar ativo ali, depois eu vou mostrar a vocês. Vocês podem criar por hora, por dia, uma vez por dia, uma vez por semana. E aí você faz essa questão do renomeação da máquina. Beleza, pessoal? Então, o blob vocês têm no meu vídeo aqui como fazer, pessoal. Eu já tenho lá, eu levei para dentro do meu blob lá no meu portal do Azure, criei lá um storage account e levei esse TXTzão aqui com o serial. Tem outras formas de fazer? Tem, pessoal. Cada um tem uma ideia. Você pode, em vez de criar um TXT da forma que eu fiz, criar uma base lá em cima e consultar essa base com essas informações. Cada um faz da forma que achar interessante. Eu fiz assim, eu achei bem fácil. Então eu baixo essa informação, tá, pessoal? Então eu levei para lá. E aí, antes de levar, eu adicionei dentro desse serial a informação dessa máquina para a gente fazer o teste. Então, essa máquina, pessoal, o serial dessa máquina é esse aqui. E o nome que eu quero que ele dê para a máquina é esse nome aqui, pessoal, IntuneWiki. Beleza? Então, dentro desse grupão de máquinas, de seriais, eu quero identificar se dentro da minha base de dados eu tenho a minha máquina e se o nome da minha máquina já está com esse nome. Se tiver, ele finaliza. Se não tiver, ele renomeia. Beleza? Então, eu levei ela para cima. E aí eu vou trazer aqui, pessoal, para dentro do meu temp. Então, eu vou rodar essa linha aqui. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai lá no meu blob e vai trazer para dentro da minha temp a minha planilhazinha lá de seriais, o meu TXT com os seriais. Então, você vem aqui na temp. Vamos lá. C. Temp. Então, ele baixou lá do meu blob a minha temp, que vocês vão ver aqui, ó, que é justamente aquela que eu já subi para lá. Beleza, pessoal? Então, eu tenho agora a minha base dentro da máquina do meu usuário para poder fazer essa validação.
tá? Então, só voltando aqui para criar o blob, vocês podem ir lá no meu canal que tem um vídeo lá de como deixar a tua empresa com a cara, aliás, como deixar o teu 365 com a cara da empresa, tá? E tem outros vídeos legais lá para vocês verem. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma variável aqui com os meus cereais, tá, pessoal? Se vocês puxarem assim essa variável, vocês vão ver que ele tem o cereal, todos os cereais. E aqui, pessoal, ó, eu vou pegar o nome da minha máquina, tá, pessoal? Peguei o nome da minha máquina, ou seja, esse nome de máquina não é o nome TuneWiki que eu quero, beleza? Vamos guardar essa informação. E aqui, pessoal, eu vou pegar a minha variável, que é a chave primária, que eu costumo dizer, que é o meu serial, tá? Então, esse comando aqui, eu pego o meu serial, beleza? Que é o serial que está lá na planilha, tá? E aqui agora eu vou fazer a verificação. O que eu faço nesse for aqui? Eu pego cada serial dentro daquela planilha minha, daquele meu TXT, tá? E aí eu pego que o primeiro campo antes do ponto e vírgula é o meu serial e o segundo é o nome da máquina que eu quero que esteja. E aí eu faço um if. Se o meu serial for igual a um serial dos que eu peguei dentro da minha planilha, eu quero dar eu quero confirmar se o nome da máquina que está no meu segundo caractere, no meu segundo campo, é igual ao nome da máquina. Se for igual, ele fecha, ou seja, ele não corrige, já está corrigido. Se não, ele pega esse nome, pessoal, aqui tem um pulo do gato legal, e joga dentro desse TXT de log aqui que eu criei. Ou seja, esse TXT é o que eu vou usar na minha correção lá na frente. E aí ele dá um exit 1 para poder o quê? Ele ativar o meu script de correção. Tá, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu rodar aqui, ele rodou, deu exit, e aí aqui, ó, ele criou um log com o nome que eu quero que seja da minha máquina. Olha que legal, pessoal. Então ele pegou o nome daquela planilha gigante lá de quase 1000 seriais, ele identificou lá, opa, tem aqui o serial que ele quer, o nome está diferente do nome que ele quer, né? Está até aqui atrás, ó. O nome que eu quero é esse. E o nome que está na máquina qual é? W365 alguma coisa. Então ele não quer esse nome, ou seja, ele ativou o meu tipo de correção e deixou um TXTzão aqui, ó, pessoal, um TXT aqui com o nome que eu vou usar na correção. Perfeito? Ou seja, o meu script de correção do Intune, ele ativou o meu script de correção, que é o que a gente vai entrar agora. Beleza, pessoal? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui ao processo, né? Então a gente viu que na verificação ele identificou que a minha máquina, né, está com um nome diferente do que o cliente ou o usuário quer que esteja. Então ele viu lá que a minha máquina está com um nome e o nome que está na planilha lá que precisa ser, que no caso é IntuneWiki, está diferente. Então ele ativou o script de correção, ele passou o exit 1 e ele deixou pronto aqui para mim um log Intune que está com o nome que eu preciso utilizar. Beleza? E aí vocês vão ver que está com o nome ali, porque ele identificou que está diferente, porque aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, rapidamente, o nome da minha máquina está diferente. E, pessoal, é bom só para poder frisar, passando por todo aquele passo que eu fiz lá do Autopilot, no fim do processo, ele ingressou a minha máquina com o nome lá Anderson, traço, um grupo de caracteres randômicos lá, que é daquele perfil de configuração. Só que no nosso caso aqui, eu não vou entrar nesse processo todo, next, finish. Vamos supor que essa máquina aqui, ó, que está ingressada lá, aqui, ó, fosse a máquina Anderson alguma coisa que está com um nome diferente do que o meu cliente quer. Então, vou fazer um processo para renomear essa máquina. Beleza, pessoal? Então, vou seguir aqui, ó. Então, aqui eu vou partir para o script de renomear aqui de correção. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável com o nome que eu quero que esteja, que é aquele log que ele gerou, e eu vou criar uma variável usuário com o usuário que eu preciso para poder renomear a máquina. Pessoal, eu preciso ter um usuário administrador para renomear as máquinas da rede. E aí aqui, pessoal, entra outro ponto. Eu criei um usuário aqui, ó, chamado renomear desktops, tá? Esse usuário, pessoal, ele não precisa ter domain admin, não. Eu posso dar permissão a ele, eu posso vir aqui, ó, delegar controle para ele, só de um exemplo aqui de join, só para poder ele renomear a máquina, tá? Ele vai ser um usuário básico. Então eu ponho ele aqui, ó, e eu dou a permissão bem restrita para ele, porque podem te perguntar, você vai criar um usuário com permissão para tudo, esse usuário é uma falha na rede. Não, pessoal, eu vou criar aqui, eu dou só join para ele,
Tá? E vocês vão ver para frente que no fim de todo o processo eu posso deletar toda essa informação que vai vir de senha e tudo mais. Tá? Então eu criei aqui, eu dei permissão para ele só de join. Então o usuário está aqui, eu poderia dar permissão só dentro da OU. Tá? Eu poderia dar uma permissão mais simples, né? Beleza? Então eu criei um usuário controlado só para fazer esse trabalho para mim. Então eu vou criar ele aqui, ó. Tá, pessoal? E aqui, mais uma vez, aqui eu tenho duas formas. Aqui a gente entra na questão da senha. A questão da senha bate com a questão da segurança, tá, pessoal? O que eu fiz? O que eu costumo fazer? Tá? Eu crio uma senha criptografada, um TXT, e levo lá para o meu blob novamente, igual eu faço, tá vendo aqui, ó? Então eu crio uma senha criptografada, que é um grupo de caracteres, eu não digo de que usuário é, levo para a nuvem, baixo ela, uso e excluo esse arquivo. Beleza? Essa é uma das opções de fazer. Uma segunda opção que eu achei legal de fazer é que o canal Cloud na Quebrada, o Marcelo, ele fez um vídeo, que é você criar um Key-Vault. Lá no teu portal da Edge, você cria um Key-Vault, tem um vídeo do Cloud na Quebrada também que mostra isso, e você salva a tua senha naquele cofre, né, no Key-Vault lá na nuvem, e aí quando você puxa essa secret nessa senha e você descriptografa ela e usa, dá para fazer também. Eu, no nosso exemplo, vou fazer aqui também com blob, então eu subi o serial e subi esse TXT, tá, pessoal? Eu criei ele com um nome sugestivo aqui, sem nome, .txt, que se tiver, sua máquina tiver configurada para não mostrar arquivos sem extensão, né, no caso, o arquivo nem aparece, mas isso aqui é o de menos, porque vocês vão ver que aqui no final eu deleto tudo, tá? Então, o que eu faço? Eu crio a temp, que no caso, muitas vezes já tem, mas eu passo esse parâmetro para criar. Eu baixo aqui o meu TXT, tá? Ah, Anderson, como que cria esse TXT? Eu criei aqui, pessoal, ó. Você vem aqui, ó. Passa aqui a tua senha. Vamos supor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um exemplo. No caso aqui na minha senha não é essa, mas vamos supor que fosse. Salvei na variável e aí eu criptografo essa variável e jogo o TXT aqui, ó. Beleza? Então jogou lá no C aqui, se você for olhar, vai ter um TXT. Então eu estou com a senha, mas uma senha criptografada. Que se vocês forem olhar aqui, ó a senha como que tá. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 não é isso. Então assim, ela tem esse critério de segurança. Eu levo essa senha lá para cima e aí quando eu baixar ela, pessoal, o que eu faço? Eu descriptografo. Então, eu costumo fazer isso. Então eu baixei aqui, eu baixei dentro da minha temp. Se vocês forem lá na temp, tem aqui o meu .txt, que é aquele que eu gerei, ó. E aí o que eu faço? Eu jogo esse TXT numa variável, eu pego a senha, descriptografo aqui, ó, e aí eu crio a minha credencial, ou seja, aqui eu vou fazer a minha variável de credencial para poder ser automatizada, né, pessoal? Eu não tenho como jogar um pop-up na tela para o usuário, tem que ser algo automatizado. No Key-Vault, vocês vão ver lá que o Marcelo explica, você cria um thumbprint, cria um certificado, e aí ele faz essa conexão, lá você dá um connect no Azure e você consegue pegar essa informação também. Tem formas de fazer. As duas que eu achei interessante fazer é essa minha e essa que o Marcelo explica também é bem legal, também do Key-Vault. Então aqui eu vou tentar criar minha credencial, ou seja, ele vai bater o usuário e senha e vai criar essa conexão. Beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então eu tenho a credencial aqui, ó. O usuário e senha foi criado. Beleza? Com a senha segura. Então eu tenho agora o meu usuário renomeado desktop dentro de uma variável e eu vou usar ele aqui agora, pessoal. O próximo passo é fazer o quê? Eu quero renomear o meu computador. O nome, qual o nome, pessoal? O nome que eu passei naquele login tune lá que eu joguei na minha variável lá em cima. Tá, pessoal? E aí eu vou ter que passar o domain credential, que é o meu usuário com as permissões que eu dei lá, a delegação de controle para ele lá no meu AD, tá? Tem um outro ponto aqui, pessoal, eu posso dar um menos restart aqui, se quiser, ó. Se eu der um menos restart, ele renomeia e restarta a máquina do meu usuário. Então o cara está usando lá, vamos supor que ele já esteja usando o processo do autopilot, o cara já logo em seguida já começou, porque isso aqui, pessoal, você está naquele processo inicial ali, a máquina reinicia, o usuário ainda não começou a atividade dele do dia a dia, você está fazendo a configuração inicial do usuário, mas se você quiser deixar na mão do usuário, você vai fazer essa renomeação e a máquina
vai ficar ali com o status para, no próximo reboot, ela muda de nome. Pessoal, agora o tão esperado, né? Renomear a máquina, que é o foco do nosso vídeo, o tema do nosso vídeo. E aí vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Opa! Então ele rodou aí, pessoal, como vocês podem ver. E aí ele deixou aqui o status de mudança de nome. Então se eu for procurar o nome aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, o nome antigo e o nome novo que ele setou para que quando eu fizer o reboot, como eu falei, se eu tivesse colocado aqui um menos reboot, menos restart, desculpa, ele tinha feito direto o restart, minha máquina tinha desligado. Como ele ficou com o status de reboot e deixou na mão do usuário isso, a mudança já foi feita e ele ficou aqui, ó, que a mudança do nome será feita depois do restart. E se eu for lá no AD, ó, aqui, ó, o nome da máquina já alterou, tá vendo, pessoal? Então aí ali, quando eu fizer o reboot da minha máquina, o tão esperado renomear o nome da máquina para o padrão do cliente, para o padrão do usuário, né? Vai ser finalizado com sucesso. Beleza, pessoal? E um último ponto, pessoal, que tem é a questão aqui dentro do Intune, né? Como criar remediação, né? Então agora eu tenho o meu script de verificação e o meu script de correção, correto? E aí agora eu tenho que criar essa remediação aqui automático, né? Então eu vou vir aqui, ó, dispositivos, Windows, script de correção, tá? Eu vou criar aqui, ó. Eu boto um nome aqui, ó, vou dar um exemplo, renomear desktops. Eita. E aqui eu seleciono o script de detecção, que é aquele script que aqui de verificação, que é aquele que dá um exit 1 se o nome estiver diferente da base. E aí se ele trouxer o exit 1, ele cai no segundo script de correção. E aí o segundo script de correção renomeia e vai ficar ali o nome da máquina preparado para o reboot, automaticamente. Tá, pessoal? Eu boto para executar aqui em 64 só. E eu atribuo, aqui vou botar para aquele grupo nosso, né, de exemplo lá do dispositivos Autopilot, que nós criamos. E aqui foi quando eu falei, pessoal, que você pode rodar diariamente, por hora. Então, posso rodar uma vez por dia, por hora. Né, pessoal? Então, eu posso fazer aqui algumas mexidas, tá? Diariamente, uma vez a cada tal hora, uma vez só e parou, ou por hora, de quanto em quantas horas, de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. Então, eu posso pôr da forma que eu quiser. Beleza, pessoal? Vou aplicar aqui uma hora e vou avançar e vou concluir. Então, todo esse passo de renomeação agora virou um script de remediação, né? Ele está aqui, ele vai buscar as máquinas que estão naquele grupo nosso dinâmico e ele vai fazer aquela conferência, ele vai baixar o serial na máquina do usuário e vai fazer aquela conferência se o nome da máquina está igual ao nome que veio da base. Tá, pessoal? E, para concluir, pessoal, o nosso vídeo aqui, ó. Anderson, mas aquela senha ficou lá no tempo e é uma falha de segurança e tudo mais. Por mais que ela esteja criptografada, o hacker ele consegue descriptografar e tudo mais. Então, pessoal, eu posso vir aqui, depois que eu faço tudo, no final do script de correção, eu rodo um remove item. Se eu rodar isso aqui, ó, e for lá na pasta, ele limpa tudo. Beleza? Mas o serial você usa sempre. Posso deixar o serial e aqui eu venho aqui e só limpo, um exemplo, .txt, o que eu quiser. Beleza, pessoal? Então, acho que deu para a gente tocar em vários pontos aí do Intune, pessoal. O meu objetivo era esse, mostrar para vocês essa solução de renomear máquinas, por isso do tema e do título da minha palestra. Espero que vocês tenham aprendido com isso, tenham levado para vocês um conhecimento aí para o dia a dia de trabalho de vocês. Em algum momento no dia a dia de vocês, vocês vão pegar, com certeza, uma questão dessa de autopilot híbrido. Vocês podem ter outras ideias também, até agradeço se vocês colocarem como comentário e dicas aí
de possibilidade de fazer de formas diferentes. Nós estamos aí para aprender. Meu objetivo era passar uma questão que eu peguei e espero que tenha agregado para vocês aí. Muito obrigado mesmo pela participação de cada um de vocês. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, estamos chegando ao fim da apresentação aí. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que chegou até esse momento. Quero agradecer novamente ao Marcelo Gonçalves, ao canal Cláudio na Quebrada, ao grupo que fez parte dessas apresentações. Dizer que foi uma satisfação estar junto aqui com vocês, tá? Vou deixar uma frase para vocês aqui para levar para a vida de vocês, tá? Para alguns pode ser meio clichê, mas eu acho uma frase que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Então, que vocês possam levar essa motivação para a vida de vocês, de crescimento, de conhecimento, de aprendizado contínuo, e que vocês possam compartilhar isso na comunidade com outras pessoas. O meu objetivo foi esse. Espero que vocês tenham agregado à vida de vocês algum conhecimento com essa apresentação, tá, pessoal? E o nosso serviço, o nosso Intune tem a ver com essa frase, né? Porque para ele o céu é o limite, né? Ele está sempre evoluindo, aparecendo coisas novas que possibilitam a gente novas funcionalidades. Então, que essa frase vocês levem para a vida de vocês e que vocês tenham sempre motivação, forças para ir além. Valeu, pessoal? Muito obrigado pelo tempo de vocês aí, que vocês tiraram tempo para poder participar dessa apresentação. Tá? Se inscrevam no meu canal, lá no Microsoft 365 na V. Se pesquisar lá no YouTube, Microsoft 365 na V, vocês vão me achar. Estou postando conteúdo aí de coisas do dia a dia, perguntas. Espero que vocês agreguem ao dia a dia de vocês também lá no meu canal. E muito obrigado por tudo aí, pela apresentação, pela participação de vocês. Valeu!